Então, meus queridos irmãos, mais uma vez boa noite a todos que aqui estão e aqueles que nos assistirão depois no canal do YouTube da nossa casa. Para a nossa ambientação, vamos ler o livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 103. Esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo está em Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo aos dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores, perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, aqui estamos, Senhor, para mais uma reunião pública de nossa Casa Espírita. Agradecidos por esta casa que nos acolhe, na estrutura física e na estrutura espiritual. Abençoa, Senhor, todos aqueles que aqui estão e aqueles que não puderam vir. Abençoa, Mestre, a nossa companheira, que hoje será a palestrante da noite. Que assim seja. E agora, nós vamos falar aqui com a nossa irmã, representar a nossa irmã Icléia Souza. Ela frequenta o Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que fica na rua Potiraguá, 290, em Campo Grande, âmbito do 28º Conselho Espírita de Unificação. E nós estamos continuando o mês em homenagem ao livro espírita. E hoje o tema será Os Mensageiros. É uma obra ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a essa casa. Nesse mês tão especial para todos nós, né? É o primeiro ano que comemoramos o Dia do Espiritismo. Foi dia 18 de abril. Então nós estamos numa semana festiva, de fato.
A gente sabe que ainda nesse mundo que transitamos, precisamos de dias marcados, né, para lembrar, para evolver nossos pensamentos, nossas preces. Mas é um bom sinal, né, porque reconhecer a doutrina como para todos, que o que mais impressiona, o que mais marca a nossa doutrina, a doutrina que escolhemos, a religião que escolhemos, é exatamente esse para todos. Não há livro secreto, não há salas especiais, não há nada diferenciado. Somos todos aprendizes do Evangelho. E nesse mês que a gente está comemorando, né, o mês do livro espírita, o dia do espiritismo, 166 anos de publicação do livro dos espíritos. E eu gostaria de chamar a atenção para esses 166 anos, porque nós estamos passando por um momento difícil, praticamente todas as casas, desse retorno, desse voltar ao trabalho presencial. E muitas vezes a gente faz umas comparações que a gente precisa estar atento. Nossa doutrina tem 166 anos. Contando com uma encarnação de 80 anos, nós temos 2 encarnações de doutrina espírita. Somos bebês diante de milenares religiões. Então, companheiros, avante! Trabalho, vamos nos preparar, porque essa é a verdade que chegará a todos, não é privilégio dos espíritas. Então nós temos que ter consciência disso. Estaremos prontos no trabalho, aguardando os irmãos que chegarem. Não podemos desistir, esmorecer, é perseverar. Estamos aqui para divulgar esse livro que chama muito a nossa atenção, né? Os Mensageiros. Lembrando que é um livro ditado por André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e é uma continuidade do nosso lar. E o filme está sendo preparado. Deverá ser lançado em agosto desse ano. Os Mensageiros, eles estão naturalmente usando o marketing e colocando Nosso Lar 2, para chamar a atenção que o Nosso Lar foi um sucesso absoluto. E aí a gente, estudando esse livro, a gente vai perceber e lembrar que termina Nosso Lar com André Luiz, aquele espírito que começa a contar, eu digo que ele é o nosso mensageiro da vida espiritual, né? Ele começa a contar a experiência dele na vida espiritual. É sempre bom lembrar isso. Desculpe. É sempre bom lembrar, porque nós passamos assim um momento onde todo mundo queria ir para Nosso Lar. E é lembrar que Nosso Lar é uma das inúmeras colônias que abrigam os espíritos desencarnados. Ele conta a experiência dele. E ele termina Nosso Lar já pronto para o trabalho, em Nosso Lar. O trabalho ali naquele ambiente. E nesse livro, Os Mensageiros, que é o segundo livro da série, ele já se predispõe a outros tipos de trabalho. E a gente vai conhecer um pouquinho do livro. A intenção, o objetivo desse trabalho que a casa oferece é despertar em nós a vontade de conhecer os detalhes do livro. Então eu não vou contar tudo. Senão, vocês vão dizer, contou tudo, eu não vou ler. É para ler, para conhecer esses magníficos personagens que transitam nesse livro e que são exemplos para todos nós. Mesmo que em algumas situações são falhas, equívocos humanos, também são exemplos para que a gente aprenda sem precisar passar pelo erro. A doutrina tem essa bondade, né? Eu digo que nessa hora que a gente vê a misericórdia divina, né? O quanto nós somos amparados
o quanto nós somos mostrados no dia a dia para que a gente melhore a cada momento. Então, nós temos aí, vamos ver se funciona daqui? Sim. Esse livro faz parte de uma coleção. Eu coloquei porque a gente pode buscar na internet. A FEB disponibiliza alguns PDFs legais, mas quem gosta do livro físico, né, aquela capinha está diferente, esse é um dos mais antigos, então está sempre disponibilizado e é sempre bom a gente trocar, né, oferecer para os companheiros. Então, essa chamada coleção A Vida no Mundo Espiritual é quando André Luiz conta para a gente a sua experiência no mundo espiritual. São 13 obras. Então, começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. Tem outros livros de André Luiz? Tem, outros livros ditados por André Luiz. Mas essa coleção, especificamente, ele vai contando as suas experiências no mundo espiritual. E vai fazendo, logicamente, né, como são experiências que vão facilitar o nosso entendimento e nos orientar na nossa caminhada terrena. Porque num trabalho do plano espiritual, não há um trabalho inútil. Tem sempre uma utilidade clara. E esse trabalho dos mensageiros é alertar, é deixar a gente atento nas nossas atitudes diante dos nossos irmãos. Então, nós vamos ver um pouquinho desse livro, Os Mensageiros, ditado em 1944. E tem aí 51 capítulos. 51 histórias para serem contadas, tá? Então eu escolhi alguns trechos, aqueles que vai ser a minha visão, aquele que mais me impactou. Então por isso que é interessante que vocês leiam, porque com certeza vocês vão encontrar outras histórias, porque cada um de nós tem a sua história. Então quando você lê um livro, há situações que vão impactar em você, porque vai ao encontro das suas necessidades. E aí a gente fala, nossa, esse capítulo, né? Vou até parar de ler. Comigo acontece isso, vou parar um pouco, eu estou me envolvendo, né? Estou me emocionando, vou dar uma parada, porque mexe, né, com o que nós temos em nós. Então eu convido a todos a conhecer cada uma dessas personagens, cada uma dessas histórias, cada uma dessas mensagens que André Luiz magistralmente trouxe com o auxílio desse médium, eu digo que é um humilde servidor o tempo todo, né? Chico Xavier. E nós temos assim um presente do mentor de Chico, que ajudou o Chico a escrever os 460 e poucos livros, que Emmanuel abre o livro, faz um prefácio. Ele nem é taxado como prefácio. Ele tem ele chama, né, a página Os Mensageiros, é escrita por Emmanuel apresentando o livro. Eu tirei alguns trechos para a gente conhecer, tá? Vamos ver se está ok. Forçoso é reconhecer que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Eu vou dar continuidade para comentar depois. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. O espiritismo cristão não oferece ao homem
tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constitui um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Emmanuel. É um trecho que eu peguei para a gente fazer uma reflexão. Eu separei alguns pontos onde ele chama a atenção. André vai falar do plano espiritual, daqueles que estão em algumas situações, começa mostrando aqueles que estão em algumas situações difíceis no plano espiritual, em virtude da sua trajetória na jornada terrena. Então, essa frase que mostrou aqui para a gente, a morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. Esse entendimento da morte é fundamental para que a gente compreenda, leia esse livro como uma consulta prévia do que poderá acontecer conosco. É o primeiro passo quando a gente, de fato, permite que a doutrina adentre em nós. É se libertar desse medo da morte. Porque nós precisamos preservar a nossa vida, importantíssimo. Mas temer significa, o medo, ele atravanca o trabalho. O medo deixa a gente cerceado de uma série de situações. Então, quando a gente se desprende desse medo, a gente vai trabalhar para a vida. Vai entender que é necessário aprender, batalhar, melhorar para a vida. E que a morte é o passo da evolução. Significa, vou para outro campo vibratório, aprender coisas novas, dar continuidade à vida. E quando ele diz passo, é para a gente definitivamente compreender que a gente não modifica. Porque quando a gente dá um passo, a gente não se transforma. Tem que se respeitar o momento, o caminhar da nossa evolução. Porque nós tivemos, falando um pouquinho antes dos 166 anos da doutrina e de ideias milenares de outras vertentes religiosas, nós tivemos outras ideias do que seria essa transição, de mudanças radicais. E hoje nós sabemos que não é assim. Nós somos espíritos imortais. A vida vai continuar. Então, com esse entendimento que Emmanuel nos chama a atenção nessa apresentação, é para que a gente aproveite o máximo desse livro, sem aquelas conjecturas de, mas isso, mas assim, mas será? Porque quando a gente põe em dúvida, quando a gente ainda questiona, é porque a gente ainda não está entendendo de fato o que é essa transição, a nossa mudança de estado vibratório. Encarnado, desencarnado, somos os mesmos, com ambiente diferente. Não é isso, companheira? E aí a gente vai pegar o primeiro capítulo, pedacinho, porque o primeiro capítulo vai falar do porquê dessa mudança
de André Luiz, que é a renovação. Ele faz uns questionamentos nesse capítulo que ele se sente pronto, ele passou por todo aquele sufoco que a gente conheceu lá em Nosso Lar, e agora ele está um outro pensamento, um espírito renovado, né? Por isso a renovação. Então ele diz assim, André Luiz narra, eu fiz alguns comentários, peguei alguns comentários de outros companheiros da doutrina e depois um pedacinho do capítulo. André Luiz narra sua transformação após ter se desprendido dos laços inferiores que o prendiam às atividades terrestres. Isso acontece em Nosso Lar. Mas a par da renovação mental, ele experimentava um vazio formado pelos sentimentos do mundo, dos quais se desprendera, sem o lar, sem a esposa, sem os filhos amados. Ele tinha a oportunidade de visitá-los, já conseguia fazer essa visita, já desprendido daquele papel de marido, de pai. Ele passou a visitar a família como um irmão, porque é assim que a gente deveria viver, né? Eu acho que é o grande passo da nossa existência, vai ser quando a gente olhar para o nosso companheiro e olhar para ele como um irmão de caminhada. Mas a gente ainda olha muito como nossa posse. Assim? Meu filho, meu marido, né? Minhas coisas, meu, a gente ainda olha muito com posse. E aí o sofrimento se torna inevitável. E a gente sabe definitivamente que a gente não vai ainda conseguir se libertar da dor, porque é a consequência de tudo que a gente já praticou. Mas o sofrimento a gente já pode evitar. Quando a gente começa a olhar para o nosso irmão como um companheiro de jornada, respeitando as suas limitações, a gente vai se perceber. E André Luiz já consegue fazer isso. Então, ele lá naquele convívio de Nosso Lar, Narcisa, aquela sua companheira, sempre próximo dele, orienta, anima, que ele busque novos caminhos, né? Então, ele vai buscar cursos, olhe bem, cursos no Ministério da Comunicação, para habilitar-se a serviços na Terra. Então, a vida continua. Aqui a gente, quando quer trabalhar, né, no serviço formal, aquele que nos remunera, a gente tem que se preparar. Quando a gente se oferece para trabalhar na casa espírita, a gente precisa se preparar. Então, esse entendimento de que a gente precisa se preparar também para trabalhar no mundo espiritual, já dá um incentivo. Eu digo, trabalho não vai faltar, mas a gente precisa se habilitar para o trabalho. É isso? É só pensar assim, não nasce ninguém só, não desencarna ninguém só. Portanto, haja trabalhador. Não falta trabalho. Aqui nessa sala tem muitos trabalhadores espirituais, atendendo, orientando, pacificando, trazendo outros companheiros desencarnados. Trabalho não vai faltar. Então a gente precisa ter esse entendimento para essa habilitação ser tornada sério para agora, para a jornada terrena e para a jornada futura. E aí ele continua dizendo assim, opa, foi? Terra, estou perdida, gente, foi. Tá certo, obrigada. Isso. E aí eu vou apresentar o Aniceto, que ele fala, né? Ele acompanha André Luiz nesse livro. Ele é um instrutor, ele é o mentor, ele é aquele que está hierarquicamente no comando daquele grupo. Opa, mas lá no plano espiritual tem hierarquia? Aqui não tem hierarquia religiosa na casa espírita. Mas lá no plano espiritual tem hierarquia? A hierarquia no plano espiritual é a hierarquia moral. É daquele que já atingiu a evolução moral em condições de ajudar o próximo. Não é em condições de mandar, né, de ser superior, de estar ali se mostrando superior. Não.
é em condições de ajudar ao próximo. Então, esse espírito, ele tinha um grupo de trabalhadores. No livro ele narra, inclusive, as profissões. Tem profissão aberta, hein? Então, as profissões que estão lá precisando de trabalhar. Porque é o inverso do que a gente aqui tem o olhar ainda. Um dia a gente vai chegar nesse nível, né? A gente olha o trabalho ainda como uma obrigação, olha o trabalho ainda como quase que um sofrimento, né? Então, quando nós chegamos ao plano espiritual, é o invertido. A gente vai buscar o trabalho. Por quê? Com o trabalho nos liberta. O trabalho nos tira da ociosidade. E aí esse trabalho vai nos fazer ficar mais ativos aonde estivermos. Então ele tem lá a sua equipe, e não é só ele, é bom lembrar, né? Ele está em destaque aqui, porque nós estamos falando especificamente desse livro, desse grupo que André Luiz foi instruído a participar. Ele vai buscar, então, o Ministério da Comunicação, é apresentado ao seu instrutor, que é Aniceto. O instrutor adverte a ele que aquele ali é como se fosse assim, uma instituição do homem novo. Então já é um alerta, certo? Porque o homem velho, né, que a gente está doido para se livrar dele, é um homem que reclama, um homem que questiona, um homem que fica ali fazendo uma série de rodeios para assumir uma situação. E nesse ministério, a ordem dada é a ordem cumprida, certo? Orientação dada é a orientação para ser feita. Convite feito é convite a ser aceito, de preferência, né? E a gente vê a beleza do trato, né? Como a gente ainda está longe, mas vamos chegar. Eu tenho certeza que sim, né? Jesus falou, eu não duvido dele. Então, como a gente ainda tem prepotência, como a gente ainda tem desconfiança, como a gente ainda não trabalha de coração aberto em todos os ambientes. Não só lá fora, mas também dentro da casa espírita. A gente ainda tem certos preconceitos, né, que fazem a gente se distanciar dessa verdade que esses espíritos nos mostram. Então ele solicita, ele mostra, ele orienta, ele está sempre por perto. Não com a intenção de ser melhor, mas com a intenção do acerto daquele indivíduo ter sucesso no seu empreendimento, na sua atividade, né? Então, nesse caso aí, ele mostra nesse grupo que ele tem, além das outras atividades, ele tem um quadro de aprendizes voluntários. E André Luiz, então, é convidado a integrar esse quadro. Aceita o convite, sentindo-se honrado e é encaminhado, então, ao Centro de Mensageiros. Esse Centro de Mensageiros, deixa eu mudar aqui para vocês me acompanharem, é aonde começa, para quem trabalha nas reuniões mediúnicas, é onde começa a gente olhar o tanto da nossa responsabilidade. Todo o trabalho da casa espírita é importante. Aliás, todo trabalho útil é importante. Na casa espírita não há diferença de trabalho. Aquele que faz a direção do trabalho, aquele que fala, aquele que está recepcionando, tem o primeiro contato, aquele que serve a água, aquele que lê uma página. O trabalho é todo igual. E cada um tem a sua responsabilidade. André Luiz aqui vai nos mostrando alguns casos, porque ele está no Centro de Mensageiros. Então ele primeiro questiona que tipo de mensageiro é esse. E é interessante que a Aniceto fala com ele aqui, não é igual o correio, né? Dá esse entendimento, né? São aqueles que nós preparamos. Aqui é o preparo para que eles cheguem no plano encarnado e executem a sua missão. Então, esse centro, pessoal, prepara médios e esclarecedores.
médiuns no livro ainda Doutrinadores, que a gente hoje chama de esclarecedor. Então a gente vai assim, né, pensando nessas responsabilidades. E aí ele diz, nesse capítulo, fala assim: não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação, médios e doutrinadores, tarefeiros do conforto espiritual. Encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. André Luiz, recém-chegado, né? Não espírita, fica vibrando e diz para ele: nossa, então estamos bem demais, porque se já saem daqui preparados, o trabalho está muito acelerado na Terra, né? E aí que começa, né? Que eu falei: ah, meu Deus, por que eu aceitei esse estudo? Falei com a Alexandre, mas a escolha foi minha, não é por acaso. Existe acaso, gente? Então eu estava precisando, né, reconsiderar alguma coisa. Essa preparação, fala do aniceto, não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço, sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Só esse capítulo já deixa a gente reflexivo com as nossas responsabilidades, né? Mas, se não bastasse esse capítulo, ele vem contando outras situações para ilustrar o que o mentor disse. Não propositalmente, porque ele estava ali num centro de aprendizagem. Assim como prepara aqueles para virem, se a gente retorna, está com dificuldade, fez o trabalho, como ele disse aqui, parcial, não completou a sua tarefa de acordo, volta para a escola, para estudar, para se preparar melhor, certo? E é nessa situação que eu busquei 2 casos para a gente fazer uma reflexão, tá? Eu queria que vocês lessem todos os casos, porque são ótimos, todos eles. Mas eu escolhi, talvez, aquele que mais me tocou, né? Então, nós vamos ver no capítulo 7, a queda de Otávio. E aí eu peguei um trechinho e um resuminho para a gente entender. Otávio se preparou 30 anos para retornar, para reencarnar e para ser médium. O objetivo de Otávio era consolar criaturas, porque é esse o objetivo do médium. Deveria manter-se solteiro e amparar 6 amigos que o ajudaram em nosso lar. Então, quando ele desencarnou, ele foi para nosso lar, ficou lá se preparando, né? Passou por situações que não é narrado aqui, mas como André Luiz passou, a gente já faz um linkzinho, né? 30 anos depois, ele estava apto a reencarnar. Reencarna com a sua missão, com o seu planejamento reencarnatório. Quando ele já reencarnado com 19 anos, ele começou a abusar das suas faculdades mediúnicas. O pai tinha desencarnado e deixado 6 crianças, que eram os amigos dele que o ajudaram em nosso lar. Combinaram no planejamento que viriam nascer na mesma
ambiente, que ele iria cuidar dos 6 e iria então recuperar toda aquela situação que ele havia passado. Pois ele veio como médium, falhou como médium, as 6 crianças ficaram órfãs, ele abandonou as 6 crianças, não assumiu, certo? Se envolveu com uma pessoa que engravidou e ele casou, se envolveu com álcool, sofreu a situação toda daquela condição alcoólica e terminou, ele diz, são palavras dele, sem construir coisa alguma no terreno do bem. E aí, o quadro do livro mostra ele contando, chorando, arrependido, de novo. Aí eu fiquei, meu Deus, que misericórdia. Retorna para recuperar tudo que ele construiu e não abraçou. E aí termina a narrativa com um momento assim bem interessante, que eu falei, vou colocar isso para a gente chamar a atenção, que a gente fala isso quando faz o atendimento fraterno, fala isso para os nossos companheiros, sabemos disso, mas aqui é uma constatação. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou, não chores, filha. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões do além-morte. Esse trechinho eu escolhi a queda de Otávio para a gente lembrar que o amor verdadeiro permanece e a bondade divina não deixa desamparado. Então a gente vê aqui essa observação, né? Esse envolvimento, esse amor de mãe junto. Então quando ela abraça aquele espírito desamparado, André Luiz faz aquela conexão. Olha o amor de mãe amparando, trazendo carinho. Não importa que mãe, mas aquele amor maternal, não é isso? Então eu escolhi mais um, já vou aqui olhando para o relógio, a palavra de Monteiro. É o capítulo 12. A palavra de Monteiro é um alerta aos médiuns doutrinadores, aos dirigentes das reuniões mediúnicas. Porque ele mostra, né, o comportamento do médium de uma forma, dentro da casa espírita, enérgico, correto, mas com uma energia autoritária. E fora da casa espírita, ele é um ser humano rude, cruel com os seus funcionários. E aí esse chamar a atenção, né, que é preciso que nós tenhamos esse olhar, não só aqui para a palavra do Monteiro, mas para a nossa vida. Adentramos o templo e ser bom, ser generoso, ser fraterno aqui dentro é muito fácil. E aí quando a gente sai, a gente tem que exercitar, se esforçar, como nos consola, né, o Allan Kardec, o bom espírito, aquele que se esforça, que nos orienta nesse sentido. Porque a gente precisa desse esforço para conseguir superar essas dificuldades fora do ambiente do templo espírita. Ser espírita é ser espírita onde estivermos. E o que acontecia com ele era isso. Ele não era. Ele era fraterno quando estava dentro do templo. Falava de amor, mas lá fora agredia as pessoas. Então, palavras dele que diz assim, andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Ele compara a existência terrestre com uma seção permanente mediúnica.
Você está em contato com os espíritos. Então tem que ser fraterno o tempo todo. Trabalhava o espiritismo a meu modo. Toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Então estou bem, sou espírita, conselho para o próximo, mas aquele conselho não servia para ele. Né? E aí eu estou vendo que eu vou ter que dar um ajuste aqui na minha fala. É um livro interessante, né? Então a gente foi pegando, mas vamos ajustar. Tá? E André então passa aos preparativos para chegar, estou ao contrário, para chegar ao trabalho aqui no planeta. Eu vou fazer os preparativos e vou direto lá num trabalho para eles, para a gente conhecer. André Luiz conhece Vicente, que é outro médico, e antes deles se dirigirem, eu achei bastante interessante, eles ganham um melhoramento na visão, para que eles consigam enxergar mais do que eles tinham a capacidade. Lembrando que eles estão no mundo espiritual, já não usa o órgão físico, certo? Já a visão já fica ampliada, porque nós não precisamos mais desse olho físico. Mesmo assim, eles ganham um auxílio magnético para eles perceberem, né, luz, energia, com mais facilidade para poder ajudar o seu irmão que eles vão em socorro. E, olha que interessante, é sugerida a prece, sem fanatismo. A prece é fidelidade do coração, jamais viciação do sentimento. Olha que interessante. Porque a gente costuma fazer prece, né, quase com endereço para Deus, não é não? A gente pede, só falta dar endereço, como chegar, né? A gente direciona e não amplia esse olhar da prece como a nossa fidelidade do coração, o nosso amor e a nossa certeza da proteção. Então, a ida à crosta, no caso, ele diz que se assemelha a uma peregrinação numa estrada ampla, e não é feita numa estrada ampla e bem cuidada, mas sim em caminhos difíceis. Nós vamos então, para não perder o foco, né? Nós vamos escolher aqui um outro momento para a gente conhecer, que é bem interessante. Os que dormem. Eu acho que esse é interessante porque nos alerta, certo? A gente ouve, né, alguns companheiros falando, né, não, desencarnou, vai dormir, vai ficar dormindo. E aí a gente, quando vai ler, vai reestudar o livro, a gente vai analisar esse capítulo. Quando eles adentram esse pavilhão, que tem 3 quilômetros de extensão, espaçosas enfermarias, silêncio absoluto, cerca de 2.000 espíritos adormecidos. E esses adormecidos são as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. E que acreditaram convictamente na morte como sendo nada. Acabou. Fim de tudo. Então, mais uma vez, para a gente entender, né? Olha a bondade divina. Adormece. Para que se prepare para essa verdade, né? Não é um sono eterno. É um sono de reparação. Porque ali, o que eles estão fazendo ali? Aplicando passe, trazendo energia. Era esse o trabalho que ele estava fazendo ali naquele ambiente. Se preparando e mostrando devagar, cada um no seu tempo. Nesse momento do passe, um ou outro se mexe, se levanta e André já quer se aproximar. O mentor diz não, porque deixa que ele tome a iniciativa para que seja no tempo dele, no tempo certo. Então esse é um momento muito sublime para que a gente entenda. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Como vai ser, como será? Então a gente sabe desse amparo absoluto
divino. E aí a gente vai mais uma vez dar umas puladinhas aqui, para não atrapalhar, e vamos conhecer um pouquinho a oficina do nosso lar. Porque quem sabe a gente também não está sendo uma oficina do nosso lar, de outras colônias, né? É uma casa humilde, simples, harmonizada pelo amor. A oficina de nosso lar aqui na Terra, que eles vão fazer o seu ponto de encontro, né? E ele diz assim, que eu vou ler para a gente acelerar um pouquinho. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na. Num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço da crosta. Há 3 anos, voltou ele para a nossa esfera. E, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos como no primeiro dia do reencontro na existência material. Olha que interessante. Casal, filhos, casa. Ele desencarna, mas como o amor era verdadeiro, como o ambiente era favorável para a espiritualidade, ele autorizado a ficar na casa. Ele, espírito, mora na casa. André Luiz conta no livro que vocês vão ler, que ele abre a porta. Seja bem-vindo. Ele abre a porta, ele é um anfitrião. E a mulher tem um contato espiritual através do sono. Quando ela adormece, ela reencontra com esses amigos no plano espiritual. Então é um trabalho que a gente dá para parar para pensar. Como é que está esse nosso lar? Né? Aquela hora que a gente senta para fazer o evangelho. Sabe? Aquela hora que a gente senta, todo mundo aqui faz evangelho no lar? Todo mundo faz evangelho no lar? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu queria que fosse mais rápido. Ai, acho que tem jogo na televisão. Ah, o vizinho está tocando a música alto. E a novela? É o fim da novela. Gente, o plano espiritual não sabe que a gente está fazendo evangelho no lar, não. Nossa conexão com o evangelho no lar é mental. É intencional. Então, quando a gente senta e faz a intenção, faz a oração, está ali, aí sim eles estão juntos. Mas quando a gente senta pensando em outra coisa, fazendo proforme, fazendo ali a rotina, sem se envolver, não tem conexão, não há conexão. Então é importante que tenhamos essa conexão para que sejamos esse ponto de luz aonde um espírito trabalhador possa descansar, possa sentar conosco, possa participar do evangelho, possa receber energias, fluidos animais e levar para quem está precisando. Olha que maravilha! Então leiam esse capítulo com carinho, que vale a pena. Certo? É o capítulo 34. Leiam com muito carinho esse capítulo. E aí eu vou fechando aqui com a desencarnação de Fernando. Ó, nem botei para vocês lerem, porque eu estou aqui olhando para a Érica. Estou com problemas. Não vou olhar mais para ela, não. A desencarnação de Fernando. Por que é interessante essa desencarnação? Porque isso pode acontecer conosco. Pode acontecer com qualquer um de nós, certo? Eu vou resumir o capítulo. Não deveria, mas vou resumir. O Fernando está desencarnando. A família está ali do lado, certo? Vou ilustrar, e Cléia ilustrando. Ó Senhor, não deixe o Fernando ir embora. Fique conosco, Fernando. A gente não sabe orar, né? Por quê? Como é que é a oração que Jesus ensinou? Seja
feita a vossa vontade. E é assim que a gente deve orar. Mas a gente, nessa hora, vê o meu. Não é assim? Que a gente falou antes. Então, a espiritualidade, trabalho, equipe de desligamento, estava no maior problema com aquela família. O que eles fazem? Dão uma melhorada no Fernando, certo? Uma melhorada fake no Fernando. Fernando dá uma melhorada, a família, então vou em casa tomar um banho, né? Posso descansar um pouco, depois de tantos anos, tantos dias de hospital. Aí o Fernando relaxa, fica mais fácil o desligamento. Já aconteceu isso na minha família, já aconteceu isso com amigos, certo? E aí a gente vê que isso, mais uma vez, é a bondade divina. Imagine se naquela oração toda o Fernando desencarna na frente de um filho. Começa a não acreditar mais, porque não tem esse entendimento, né? Quando a gente ora para alguém ficar, porque a gente não tem esse entendimento. A gente deve orar para que seja feita a sua vontade, a vontade do Pai. Porque ninguém parte antes da hora, a não ser em casos específicos que a gente já sabe, né? Caso que a gente toma a iniciativa, ou alguém toma por nós. E aí, para fechar, que a Érica já até sentou, certo? Nós vamos, então, para a mensagem de Emmanuel. Ele abre o livro, mas ele fala algo no final, que eu falei, vou deixar essa para a gente levar. Certo? É na abertura, ele não fala mais nada. Emmanuel é o mentor de Chico, que quem escreve todo o livro é André Luiz, que vocês estão convidadíssimos a ler. E aí Emmanuel diz assim: não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Emmanuel, ele usa aqui as palavras de Jesus para mostrar que não é fácil nos ajudar e que a gente, para ser ajudado, tem que abrir o coração, tem que se preparar para essa ajuda. Tem que estar pronto para receber a ajuda. Então, meus amigos, eu gostaria muito de agradecer, né, a casa por essa oportunidade. Só deixa eu colocar aqui a despedida dele e eu convidar todos para orar conosco, né? E ele diz assim no finalzinho: fim da semana de pródigas tarefas, é uma semana só tudo isso, tá? Olha, e a gente reclama de uma vez no centro. Fim da semana de pródigas tarefas espirituais, André Luiz, Vicente e Aniceto preparam-se para regressar ao nosso lar. Nas despedidas, André Luiz e Vicente, com Isabel, aquela senhora, desdobrada pelo repouso do sono, acompanha a comovente prece pronunciada pelo bondoso Aniceto. E ele diz assim, na sua humildade: agora, irmãos, auxilie-me a orar. E a colega vai botar a prece de Aniceto para a gente orar junto com ele. Está na voz de Haroldo Dutra. Prece de Aniceto. André Luiz. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste.
permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Querida Cleia, nós é que temos de agradecer. Muito grata. Então, Senhor Jesus, envolvidos nas tuas vibrações de amor, com os corações gratos por esta palestra, este conhecimento, elevamos o nosso pensamento ainda mais, oferecendo o que temos de melhor em nossos corações. E se tivermos, Senhor, merecimento, recebermos também. E que tudo aqui que há de bom, os bons fluidos, os bons pensamentos, possam, Senhor, se irradiar a todos aqueles que se sintam necessitados, tristes, melancólicos, deprimidos, ou, Senhor, com ideação suicida. Aqueles, Senhor, que precisam aquele quentinho no coração. Que a tua luz, o teu amparo e Deus, nosso Pai maior, estejam sempre conosco e nós possamos nos esforçar para estar convosco. Muito obrigada, que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados,
das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.